Em 1987, quando houve o acidente com o césio radioativo lá em Goiânia, eu me lembro muito bem. Isso porque eu fiz aniversário no dia seguinte ao acidente. E ainda havia uma musiquinha que posteriormente foi vinculada nas rádios, na TV. Não me lembro se foi o governo que mandou fazer ou se foi alguma emissora, mas que dizia: Eu amo Goiânia, Goiânia me ama, eu amo Goiânia e você. Isso porque essas pessoas, elas sofreram um preconceito muito grande naquela época. Foi mesmo muito traumático. Naquela época, como eu era criança, eu não entendia o que estava acontecendo. Mas hoje eu entendo. E eu vou explicar para vocês o que a radiação realmente faz no cabelo. Com a repercussão recente da série da Netflix sobre o acidente radiológico lá em Goiânia, muitas dúvidas voltaram, inclusive sobre o que acontece com os cabelos após a exposição a essa radiação. E esse é um tema que precisa de ser explicado com muita responsabilidade. A radiação ionizante, ela tem a capacidade de danificar as células, principalmente as células que dividem rapidamente. Esse é um processo chamado de mitose. É exatamente por isso que o cabelo é tão sensível, porque o cabelo, para produzir a haste, que é o fio de cabelo, isso exige que muitas divisões celulares sejam realizadas. E é justamente aí que o cabelo é afetado. O cabelo, ele cresce a partir do folículo piloso, que é onde existem essas células com essa taxa de divisão muito alta. E essas células são essenciais para a produção contínua do fio. Quando a radiação atinge essa região, ela interrompe esse processo. Então, há um bloqueio muito brusco dessas mitoses, dessa divisão celular para que o cabelo seja formado. E é aqui que tem um ponto muito importante, porque embora essa cessação dessa mitose seja imediata, o cabelo não cai imediatamente. O fio que já foi formado ainda cresce por um tempinho. E a queda acontece depois que esse ciclo é interrompido, alguns dias ou semanas depois. Então é aí que veio o estereótipo das pessoas que sofreram com a radiação e que tiveram esse processo ao longo dos dias ou mesmo dos meses. Esse tipo de queda é chamado de eflúvio anágeno, porque a anágena é a fase de crescimento dos nossos cabelos. É uma queda muito rápida, intensa e diretamente relacionada a esse dano celular. Diferente de outros tipos de queda, aqui o problema está na fase de crescimento do cabelo, que é essa fase anágena que eu citei anteriormente. Talvez o ponto mais importante a ser falado é a dose da exposição. O dano é proporcional à dose que o paciente sofreu. E tudo vai depender dessa dosagem, de quanto tempo que isso aconteceu. Em doses menores, o folículo pode se recuperar, mas quando essas doses são muito grandes, isso é muito mais difícil e pode haver dano permanente. E isso não acontece apenas em acidentes. Pacientes que passam por radioterapia também podem apresentar esse tipo de queda, dependendo da área tratada. E entender esse mecanismo muda completamente a forma de orientar e acompanhar esses pacientes. Quando há recuperação, o cabelo pode voltar diferente, mais fino, mais frágil, às vezes com alteração da textura. O Reinaldo Gianecchini, que passou por quimioterapia, que não foi radioterapia, ele teve esse processo e a gente pôde acompanhar. Posteriormente, o cabelo tende a voltar como ele era antes da radiação ou da quimioterapia. Isso acontece, essa alteração na forma, na textura, isso se deve por causa do impacto que o folículo sofreu. O problema não está no fio em si, o problema está na raiz do cabelo. E entender isso muda completamente a forma de enxergar. Informação correta não é só conhecimento, é uma forma de cuidado. Hoje em dia, a gente já consegue orientar alguns pacientes que vão fazer radioterapia para minimizar, diminuir esse dano, mas ainda assim ele existe. Se você quiser, eu posso te explicar quando essa queda tem recuperação
e quando não tem. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta e deixa suas dúvidas aqui embaixo, que eu prometo que eu vou responder assim que der. E se você tiver sugestão de vídeo, pode deixar aqui também. Esse canal vai ser um canal constante de troca de conhecimento para que você possa ter o cabelo dos seus sonhos.